Queridos amigos do Assunto é Saúde, mais um programa diferente. Aqui hoje nós estamos no Restaurante Árabe, o meu querido amigo Marcelo Abrão, né? Obrigado, Marco. Está aqui. Nosso amigo querido, segundo Assunto é Saúde, ele foi um dos primeiros que nos prestigiou, Dr. Pedro Ivo Machado. Primeira vez foi falando sobre tontura. Hoje vai falar sobre a questão da deficiência auditiva aliada, né, como diz, estão descobrindo as novas pesquisas que estão mostrando que a perda auditiva pode ser um causador, a perda auditiva não tratada pode ser um causador da demência, né? Exatamente. Doutor Pedro Ivo, me diz um pouco sobre isso. Isso já está comprovado? É uma realidade que a gente pode ver na população? Sim. Bom, primeiramente, Marco Aurélio, muitíssimo obrigado mais uma vez, né, pelo convite. O segundo assunto é saúde, dessa vez aqui mais do que especial, né, aqui no Restaurante Árabe. Marcelo, prazer estar aqui no restaurante mais uma vez. E sim, a perda auditiva é uma deficiência extremamente comum, né, na população e está aumentando cada vez mais, né, com o envelhecimento da população. E já há inúmeros estudos, já há vários anos, mostrando que existe sim uma associação entre a perda auditiva não tratada e um risco aumentado de declínio cognitivo, né, que o comprometimento da cognição ele tem vários graus, né? Um comprometimento leve, né? E um comprometimento mais severo, né? Que impacta de forma importante na qualidade de vida daquele indivíduo, é o que é chamado de demência, né? Então existem vários fatores de risco que a literatura médica já apontou, que os estudos apontaram que são fatores de risco para o desenvolvimento da demência, e a perda auditiva não tratada é um desses fatores de risco. E é sempre interessante salientar que é um dos poucos fatores de risco potencialmente modificáveis. Dá para tratar, né? Dá para melhorar isso, né? Sim, um diagnóstico precoce, né, e o tratamento adequado. Tá. A sua pesquisa foi trabalhando em cima disso. Pode falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Sim, claro. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho, né? Foi o meu trabalho do mestrado, né? A minha pesquisa do mestrado, né, numa parceria bem interessante, inclusive, entre o Hospital CRER, né, daqui de Goiânia, que é uma das grandes referências em reabilitação auditiva do estado de Goiás e no Centro-Oeste, com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E nós fizemos um trabalho em que nós avaliamos, né, a capacidade cognitiva de pacientes portadores de perda auditiva. Então, pacientes lá do ambulatório do CRER, que já tinham um diagnóstico de perda de audição e que iam começar o uso do aparelho auditivo, né? O CRER fornece aparelhos auditivos gratuitamente pelo SUS para a população. Então, nós aplicamos um teste chamado Mini Exame do Estado Mental, ou Mini Mental, que é um dos testes de rastreio, né, de identificação de possíveis comprometimentos cognitivos, né? Então nós aplicamos esse teste nessa população de adultos de 18 até 85 anos, portadores de deficiência auditiva e que iriam ainda começar o uso do aparelho auditivo. Correto. Marcelo, a gente está falando em deficiência auditiva, em comunicação. As boas mesas sempre trazem muita conversa boa, né? Quanto tempo de restaurante árabe em Goiânia? Marco, são 61 anos. É o restaurante mais antigo de Goiânia, não é o árabe mais antigo de Goiânia, é o restaurante geral mais antigo de Goiânia. Tanto que o nome leva o gênero. Restaurante árabe. Não é, hoje em dia você tem, às vezes você fala assim, eu sou dono do árabe. Tá bom, mas qual restaurante árabe? Não, do árabe. Não, eu sei, entendi. Mas qual é o nome? Tá. Restaurante árabe, porque é tão antigo que não tinha muito isso de nome. Isso é muito bacana, igual você falou. Sempre a mesa, né? A nossa família servindo a sua mesa, e isso não tem preço. Né? Muito bacana, começou com meu avô, a gente já está na 4ª geração, meus filhos estão no negócio, então realmente a gente encara como um legado. Né? E o assunto é saúde. Isso aqui é saúde. Sim. É a comida, é a mais saudável e nutritiva do mundo. Esse é o slogan que meu avô, inclusive, doutor Pedro, começou a usar em 1964. A alimentação mais saudável e nutritiva do mundo. Hoje a gente se fala tanto nisso, né? Sim. Saúde, alimento, o que é? Do deserto, né? Comida do deserto. É porque você está num lugar que é muito insípido. De dia faz 50 graus, à noite faz 0 grau. Essa oscilação térmica, que é muito bom para os otorrinos, né? Assim, mas se você não tiver uma saúde de ferro, você não aguenta. Então,
Isso aqui é uma engenharia de alimento. Não está aqui porque é gostosinho, está aqui porque te deixa forte. Simplesmente é isso. Então, e é uma comida milenar, né? Ah, não, é gostoso, mas a gente faz bem, não serve pra gente. Então, se você for pensar, analisar, um tabule é uma farmácia, não tem lógica. Salsinha, cebolinha, cheiro verde, trigo integral, limão, azeite, né? Coalhado, o maior alimento da terra, lactobacilo natural, alimento rico em proteína e carboidrato, um hummus, patê de grão de bico, lentilha. Se você for analisar tudo, cada item que a gente vê aqui, é uma loucura, na verdade. Então, é o que eu estou te falando, é para te deixar forte. Você não vai escutar melhor, mas você vai viver melhor. Quantos empreendimentos em Goiânia já? A gente está no Metropolitan também, o restaurante lá. Abrimos agora o X-Esfirra com um novo conceito, que é um sanduíche de esfirra. Eu fui, acho que um dos primeiros, no primeiro dia eu estava lá. Foi mesmo, você foi um dos primeiros. Obrigado, inclusive. Você é um parceiro, um amigo. E é diferente, né? É bacana, o X-Esfirra é um conceito, porque você pega uma coisa que mais vende no mundo, que é sanduíche, a gente põe com esfirra e faz um sanduíche de esfirra. E hoje o nosso foco muito é em eventos, né? Sim. Porque tem o Maquitube, esse salão que a gente está aqui, que é até para 130, 140 pessoas, o Maquitube até 300 pessoas. Hoje nós estamos falando, inclusive, eu estou tendo um arraial hoje que não tem nada árabe, que as pessoas pensam também, ah, o buffet do árabe é só comida. Não, a gente faz qualquer comida. Eu até brinco, o difícil é fazer comida árabe. Agora fazer igual hoje, fazer pamonha, pé de moleque, cocada, canjica né? Ou em festas normais, filé, mignon, peixe, lagosta, frango. Não, é muito simples. Então, a gente tem crescido bastante. Esse salão que a gente está aqui, o foco é mais a comida árabe mesmo, eu tento ficar só na árabe. E o Maquitube, que é o outro buffet nosso, aí sim, aí a gente tenta e abre, e a gente quer... Eu acho que esse é o segredo de tudo hoje, é a necessidade do cliente. Então, qual que é a sua necessidade? Minha filha vai fazer 15 anos, eu quero comida japonesa. A gente faz, né? Então, assim, você tem que ouvir o mercado, porque se você se limita muito, lógico, nosso nicho é árabe, né? Em toda festa que você vai olhar, você vai ter as mesas, a gente põe esses árabes mais comerciais, patê de aricho, quibe cru, a berinjela salada, sempre tá lá. Aí você põe mais com terrines, põe com queijo, embutido, faz aquela mesa, coisa linda, né? Maravilhosa, você já vê em alguns eventos nossos. E a parte quente a gente fica disponível para aquela pessoa que ela quer. Então isso é muito bacana, que você não limita muito, né? Por isso que a gente está fazendo muito evento, porque a pessoa que faz um evento com a gente uma vez, ele não para, porque a gente entrega muito. Eu já fiz não sei quantos eventos que eu fiz com você aqui da Microsom. Outro dia, não sei se eu comentei com você, uma otorrino perguntou se o árabe era da minha família. Eu falei, infelizmente não. Mas a gente faz muito aqui. Olha, eu sei que você está corrido. O restaurante agora está enchendo. Tá lotado. Inclusive, eu vou deixar vocês à vontade. Sintam-se em casa, muito mesmo obrigado. Porque você falou que não é, mas eu me sinto como se fosse, né? Você é de casa, Marco, fica à vontade. O João vai trazer mais um carneirinho, um contrafilé aqui para vocês. Com esse vinho vai fazer cosca na língua, viu? Você gosta do carneirinho, não gosta? Sim, com certeza. Então tá bom, vou deixar vocês, fica à vontade. Obrigado por essa mesa muito maravilhosa. Agradeço, e parabéns e que a gente possa fazer muita coisa junto. Tamo junto. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Pedro Ivo, associação com a reabilitação auditiva, então, vocês conseguiram perceber que realmente o paciente que fazia a reabilitação auditiva, seja com aparelho, seja com implante coclear, seja... Outro dia eu fiz até um vídeo na internet, eu falei reabilitação, porque a reabilitação, a maior parte dos idosos, quando a gente pensa em presbiacusia, é aparelho auditivos, né? Mas você pode ter uma cirurgia, pode ter várias coisas que podem ser feitas, né? Sim, a reabilitação, o tratamento, né, da perda auditiva, ela diminui esse risco, essa chance de evolução para uma alteração da cognição, né, a demência. Isso também já há vários estudos na literatura mostrando. Então, seja o aparelho auditivo, né, seja o implante coclear, essa intervenção ela é capaz de mudar essa história natural aí da evolução desses pacientes. Essa sua pesquisa foi baseada no que você já via no consultório? Da onde que veio a ideia? Você falou, vou fazer uma pesquisa em cima dessa parte, que assim, eu como fonoaudiólogo, trabalhando com aparelho auditivo, eu sempre brinco que quem ouve não é o ouvido, é o cérebro, né? Sim. E assim, graças a Deus, isso que a gente fala está sendo provado agora, né? Então, exatamente. Você viu muito isso no consultório? Como é que foi a ideia de ir para esse lado? Sim.
no consultório, né, a gente percebe que tanto a perda auditiva é uma condição cada vez mais frequente, né, e também com o envelhecimento da população, as alterações cognitivas, né. Hoje mesmo no consultório eu atendi 2 pacientes que já com diagnóstico recente de demência, né, isso tem sido uma rotina, né, então sim, a gente vem percebendo, né, que essas duas condições, né, estão ficando cada vez mais frequentes, né, mais prevalentes, e a literatura já vinha mostrando aí trabalhos importantes, né, com metodologia significativa, já desde 2017 até antes disso, mostrando essa associação, e esses trabalhos mostravam que perda auditiva é fator de risco para comprometimento cognitivo. Mas ainda não tinha nada na literatura mostrando quais possíveis características relacionadas à própria perda auditiva poderiam estar associadas a um risco maior ou menor. Então, no nosso trabalho, nós procuramos analisar isso, explorar essa questão dessas quais possíveis características da perda auditiva estariam associadas a um risco ainda maior. Então, nós avaliamos pacientes com surdez de um lado só, unilateral, paciente com surdez dos 2 lados, tempo de perda auditiva, outras comorbidades associadas à perda auditiva, sintomas associados à perda auditiva, e os resultados foram interessantes, né? Nosso estudo foi um estudo transversal, então ele mostra associações, né? E nós pudemos ver que pacientes com perdas bilaterais tiveram realmente o desempenho no mini-mental pior do que aqueles pacientes com perdas unilaterais. Pacientes que, além da perda auditiva, tinham também comorbidades, hipertensão, diabetes e dislipidemia, colesterol alto. Esses pacientes também tiveram um desempenho pior do que aqueles que não tinham essas comorbidades. E é importante lembrar que hipertensão, diabetes e dislipidemia são também fatores de risco por si só, isolados, para o comprometimento cognitivo, né? Então pode haver um somatório desses fatores. Outro achado interessante, pacientes que além da perda auditiva tinham junto queixa de zumbido ou queixa de alteração do equilíbrio, de tontura, eles também tiveram um desempenho no teste, no mini-mental, pior do que aqueles pacientes que não tinham esses outros sintomas associados, né? Então a gente conseguiu avaliar aí essas características, esses sintomas associados, né, à perda auditiva com aqueles, né, que estavam gerando um comprometimento ainda mais intenso desses pacientes. Uma questão, vocês otorrinos notam que os geriatras têm encaminhado esses pacientes para vocês ou poderiam encaminhar mais? Às vezes esse paciente fica perdido no meio do caminho. Felizmente a conscientização tem aumentado, né, especialmente os geriatras sempre encaminham, né, porque eles estão muito alertas nessa condição, eles vivenciam isso no seu dia a dia, mas muitas vezes, às vezes falta um pouco ainda de conscientização de outras especialidades, dos clínicos gerais principalmente, né, e da população geral, né, porque muitas vezes a perda de audição relacionada à idade, ela pode ser encarada, isso é natural, né, isso não pode ser tratado, é assim mesmo, é do envelhecimento. E muitas vezes esse paciente ele não é estimulado a procurar uma ajuda médica, né, a realizar um exame de audiometria, até um diagnóstico e assim poder tratar o seu problema. Já me perguntaram uma vez assim, falando, não, mas precisa colocar o aparelho auditivo? Porque na verdade ele já está velho. Eu falei, mas o idoso é o nosso paciente, é justamente essa clientela, a maior 80% da nossa clientela é de idosos. Sim, né? Expectativa de vida aumentando, né? Os idosos também querem mais qualidade de vida, né? Querem envelhecer bem, né? Com mais qualidade de vida, mantendo a sua autonomia, né? E a deficiência auditiva tira a autonomia do indivíduo, né? Então, essa é uma mudança de paradigma realmente dos últimos anos. Essa questão do paradigma, uma vez eu dei uma palestra sobre perda auditiva, sobre envelhecimento. Eu terminei assim, acabaram as vovós que faziam crochê. Exatamente. Falei, a vovó de hoje conheceu o anticoncepcional, o vovô conheceu os Beatles, né? Eles conheceram, não é da época do crochê, e hoje conhece o Viagra. Então, como se diz, mudou tudo, né? Então não tem mais aquela vovozinha que fazia crochê. Hoje eles querem viajar, querem ter qualidade de vida, e estão chegando com 80, eu brinco muito, mas eu já estou com 80 anos, para morrer com 80 caiu de moda, tá todo mundo passando dos 100. E hoje a gente tem muitos pacientes com mais de 100 anos, né? Sim. Não é? Antigamente era raríssimo, hoje tem muitos. Lembrei agora até de
de uma paciente que eu atendi ontem mesmo no consultório, uma senhora de 80 anos, praticante assídua de atividade física, de pilates, gosta de viajar. Ela foi no consultório porque ela vinha tendo uma tontura nos últimos dias e isso estava atrapalhando as suas atividades do dia a dia. Então, assim, realmente um exemplo, e isso tem sido cada vez mais comum. E na minha família eu tenho a avó da minha esposa, que acabou de completar 101 anos. Ela é usuária de aparelho auditivo, ela gosta de festa, ela tem a sua autonomia, toma o seu vinhozinho, toma a sua cerveja, né? Então é muito importante, como você falou, né? Esses pacientes vão cada vez chegar numa idade mais avançada e procurando sempre ter uma qualidade de vida. Tomara que a gente chegue nisso aí também, né? Tomara, sim. Na sua clínica, a sua vivência clínica, a gente está falando aqui de presbicusia, mas na otorrinolaringologia, na clínica de vocês, que tipo de exames que vocês fazem? Você é muito ligado, nós fizemos a tontura, né? Mas fala um pouco da clínica de vocês. Sim, na nossa clínica, a Otocenter Goiânia, né? Nós somos atualmente 5 otorrinolaringologistas atendendo lá, né? A clínica existe desde 2014. Nós estamos no setor oeste, na Alameda das Rosas, dentro do Instituto de Medicina do Sono. Então lá, além das consultas de otorrinolaringologia, nós também oferecemos exames complementares, né, endoscopia nasal, a laringoscopia, os exames audiométricos, né, então a audiometria, tanto em crianças quanto em adulto, né, o exame para avaliar a audição, né, então é importante lembrar que avaliar a audição da criança também, né, em idade escolar é sempre muito importante. A maioria das crianças em idade escolar nunca fizeram o exame de audição, né? E mesmo aquela criança quando nasceu fez o teste da orelhinha, tudo bem, é importante, né, que depois ela faça um exame de audição. As mães lembram muito de fazer o exame de vista, né? Exatamente. E de audição ninguém lembra. Sim. Só quando a criança já tem alguma dificuldade, né? Então, muitas vezes perde-se aí o tempo ideal de uma intervenção. Lá no consultório, além dos exames audiométricos, nós também realizamos os exames de avaliação do labirinto, né? Então, para aqueles pacientes que têm tonturas, né, as populares labirintites, a gente também realiza esses exames. E também nós temos toda uma equipe que realiza as terapias, né, a reabilitação vestibular, a reabilitação do equilíbrio, as cirurgias, né, quando indicada. Então, nós temos lá uma equipe bem completa. Pedro Ivo, em termos de existem pesquisas para saber o que a população, daqui quanto tempo, por exemplo, qual porcentagem da população hoje tem algum déficit auditivo? Daqui 20 anos, como vai ser? Existe alguma pesquisa nesse sentido? Sim, existem várias pesquisas, né, tanto nacionais como estimativas globais, né, da Organização Mundial de Saúde. E as próprias pesquisas dizem que esses números muito provavelmente são subestimados, porque muitos pacientes com perda auditiva ainda não tiveram a oportunidade de ter esse diagnóstico. A estimativa atual é que cerca de 10% da população brasileira tem algum grau de deficiência auditiva. Com relação à população global, a estimativa atual da Organização Mundial da Saúde é que até 2050, 25%, né, um quarto da população mundial tenha algum grau de deficiência auditiva, né? E quando a gente pega a população mais idosa, né, acima dos 60 anos, né, acima dos 80, 90 anos, essa porcentagem é ainda maior. Essa estimativa de um quarto da população é um quarto da população adulta global, né? Então inclui também os adultos jovens. Né? E se a gente for pensar, a pirâmide está invertendo, né? Está nascendo bem menos pessoas e os idosos estão ficando cada vez mais idosos. Então vai aumentar essa porcentagem. Sim, já está aumentando, né? E vai continuar. E aí, tem a perda auditiva, como que essa demência começa? O que acontece com o paciente? No cérebro dele, o que vai acontecer? É importante a gente salientar que assim, nem todo paciente que tem perda auditiva vai desenvolver algum comprometimento da cognição, né? A perda de audição é um dos fatores de risco, assim como existem vários outros fatores de risco que já foram identificados. História familiar, né? Baixa escolaridade, falta de atividade física, isolamento social, né? Comorbidade, outras doenças não tratadas, né, como hipertensão, diabetes, todos esses são fatores de risco isolados para o comprometimento cognitivo, para a demência. A perda auditiva é um deles. E aí, como que a perda de audição, né, desencadeia todo esse processo e faz com que o indivíduo tenha um risco aumentado ou desenvolva uma demência? Os mecanismos, eles são múltiplos e muitas vezes eles acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, quem tem perda auditiva tem uma tendência a praticar menos atividade física.
quem tem perda auditiva tem uma tendência muito maior a isolamento social. Então, a perda de audição, de uma forma indireta, ela aumenta a incidência de outros fatores de risco para comprometimento cognitivo. Então, tem essa questão indireta, mas sim, existem também os mecanismos diretos. Quais são qual é a fisiopatologia, né, os mecanismos neurais envolvidos nessa associação mais descritos, né, e mais aceitos na literatura médica. O primeiro é uma condição chamada de sobrecarga cognitiva. Quem não escuta bem tem que fazer um esforço muito maior para se comunicar, para entender ao longo do dia, não é mais algo automático, né? Então, a atenção está focada ali na compreensão da fala e isso gera literalmente um cansaço cerebral. O indivíduo no final do dia está muito mais cansado, né? Então essa sobrecarga cognitiva é um dos mecanismos, né? Quando eu li a respeito dessa teoria, me lembrou algo que eu acho que todos nós aqui já vivemos. Imagina quando você passa um dia inteiro assistindo, por exemplo, uma palestra, né, uma aula, um congresso, não na sua língua nativa, um dia inteiro assistindo aula em inglês, por exemplo. Você fica muito mais cansado no final do dia. É justamente por isso, né? Não é algo automático, né? Você tem que focar a sua atenção, né? E o paciente que tem perda auditiva, ele tem que fazer isso mesmo na sua língua nativa o tempo inteiro, né? Para conseguir entender melhor o que as pessoas falam. E contrariado, porque ele sabia fazer isso antes, né? Exatamente. Quando a gente vai no inglês, você fala, tudo bem, não é minha primeira língua, né? E muitas vezes o interlocutor não sabe, né? Também. Então a pessoa fala rápido, né? Fala baixo, né? Fala sem estar olhando para o indivíduo, né? Tem muito ruído competindo, né? Então tudo isso afeta. Então um outro mecanismo, né, que parece estar relacionado é o mecanismo da privação sensorial. Então os estímulos sensoriais, né, visão, audição, eles deixam sempre o nosso cérebro ativado, né, reagindo, né? Então existem inclusive estudos bem interessantes de ressonância magnética funcional, né? Então uma ressonância magnética que mostra os pontos do cérebro que estão mais ativos, né, naquele momento, de acordo com aquele estímulo, ou numa população específica, que portadores de perda de audição, eles têm um metabolismo diminuído em várias áreas cerebrais, principalmente no lobo temporal, que está muito relacionado com comunicação e também com memória. Então, lobo temporal e hipocampo, né, esses estudos mostraram que eles estão menos ativos nos pacientes que têm perda de audição, né? Então, parece esse também ser um desses mecanismos, né, essa privação sensorial, né? E talvez uma fisiopatologia comum, o próprio envelhecimento do cérebro, né, que vai causando as outras limitações cognitivas, pode também causar um envelhecimento, uma limitação da via auditiva, né? Então isso também pode acontecer. Então essas são as teorias mais aceitas para explicar, né, essa relação da perda de audição sendo um fator de risco para demência. Tá. O principal tratamento para presbiacusia é o aparelho auditivo. O que você tem vivenciado no consultório quanto aos pacientes quererem ou não usar o aparelho, o preconceito de usar, e como que vocês lidam com isso? O que vocês podem falar para o paciente para incentivá-lo ao uso do aparelho auditivo? Infelizmente ainda há sim uma resistência, né, cultural à indicação, né, ao uso do aparelho auditivo. Felizmente isso vem diminuindo ao longo do tempo, né, por múltiplos fatores, né, ao esclarecimento maior da população, né, o acesso maior à informação, né, a consciência, né, que a perda de audição traz consequências importantes, né, como isso aqui que a gente está conversando, né, comprometimento cognitivo e outras consequências também. Mas sim, essa resistência ainda existe, né? Então é importante sempre mostrar para o paciente, né, que ele tratar a sua perda auditiva, né, vai manter a sua autonomia, certo? Fazer com que ele tenha um primeiro contato, né, com que ele veja um aparelho auditivo, porque muitas vezes ele tem ainda uma imagem antiga, né, daqueles aparelhos grandão, grandes, né, antigos, analógicos, né? Então, às vezes os pacientes eles ficam realmente surpreendidos quando veem hoje os aparelhos pequenos, leves, discretos, bonitos, né? Um aparelho auditivo ele é muito mais bonito do que um desses fones de ouvido brancos aí que tá todo mundo andando para todo lado, né? Então, o aparelho auditivo ele realmente melhorou com relação à estética, né? E principalmente à funcionalidade. E a gente sempre tem que abordar o paciente, né? Deixando bem claro, né? Que um preconceito, né, não pode se sobrepor a algo que realmente vai trazer benefício para a vida dele.
Por exemplo, óculos, né, é um artigo de moda. Tá na frente aqui, tá na nossa cara, todo mundo vê, e se tornou um artigo de moda, né? Algo que nos deixa até mais bonitos, mais elegantes. Então ninguém tem vergonha de usar óculos, né? E o aparelho auditivo fica ali escondidinho, né? Mas mesmo assim ainda gera um estigma grande. Isso é simplesmente uma questão cultural, mas que felizmente vem melhorando aí ao longo do tempo. Então eu sempre falo para o paciente, experimente, faça o teste, né? Veja como você vai se sentir, que aí ele passa a diminuir, né, essa resistência, né, e mostrando também todas as consequências do não tratamento da perda auditiva. Isso é muito importante para que ele comece logo a sua reabilitação. E a gente vê muito assim que o paciente fica esperando o aparelho auditivo grande, né? Eu comento, tá cheio de gente usando aparelho auditivo que você não vê que usa mais. Então assim, o olhar nosso é mais clínico para saber, mas esses dias eu estava vendo o Michel Temer está usando aparelho auditivo, o Caiado usa aparelho auditivo, o Papa, que faleceu, estava de aparelho auditivo. Então é uma coisa que está ficando comum, graças a Deus. A gente percebe que o olhar é meio... Mas ninguém sabe que as pessoas não estão nem usando o aparelho. Não existe mais aquele aparelhão grandão, né? Isso acontece com frequência no consultório. Eu estou aqui conversando frente a frente com o paciente, de cabelo curto, e eu não consigo dizer se ele está com ou sem um aparelho auditivo, assim, visualmente. Né? Sim. Agora, percebendo a dificuldade de compreender o que eu estou falando, aí sim a gente já consegue perceber. Pedro Ivo, às vezes as pessoas questionam, o zumbido, o zumbido no ouvido pode causar demência? Isso é uma ótima questão, Marco Aurélio, porque eu tenho recebido muitos pacientes no consultório exatamente com essa dúvida, com esse medo, dizendo que viram alguma propaganda na internet, né, que de forma muito sensacionalista, para tentar vender algum produto, diz, se você tem zumbido, você vai desenvolver demência. Né, isso com certeza não é verdade, tá? Zumbido, por si só, não é fator de risco para a demência. Agora, claro, nós devemos lembrar sempre que qual é a maior causa de zumbido? A causa mais comum de zumbido é sim a perda de audição. A perda de audição não tratada, sim, fator de risco, como a gente já tem falado aqui várias vezes. Mas zumbido por si só não é fator de risco para demência, e ter zumbido não quer dizer que você vai desenvolver demência, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas informações de internet, que muitas vezes ali tem algo por trás, né? Tentando vender algum produto milagroso, e claro, né? Produto milagroso principalmente para tratar zumbido, que é algo sempre muito desafiador, não existe, não funciona. Existe tratamento para o zumbido? Porque o zumbido, na verdade, ele é um sintoma, né? Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso. Sim, o primeiro passo, né, quando a gente avalia um paciente com zumbido, é justamente esse, tentar achar a causa, ou uma possível causa, ou pelo menos excluir algumas outras causas, né, que podem ser, por exemplo, potencialmente graves. Então, a partir daí, a gente pode estabelecer, sim, existem opções de tratamento, né? Não existe nada que seja capaz de curar totalmente zumbido, mas sim, existe tratamento. E aí o objetivo do tratamento vai ser, na medida do possível, tentar diminuir a intensidade e, consequentemente, o incômodo que aquele zumbido causa, né? E diminuir o impacto na qualidade de vida do paciente, né? Então, se, por exemplo, o paciente desenvolveu junto ali um quadro depressivo, uma insônia, né? Então, tratar também tudo isso que vem junto com o zumbido e, principalmente, orientar o paciente a evitar os fatores que geralmente estão associados com uma piora do zumbido. Então, exposição a ruído, né? Que também pode causar perda de audição, dormir mal, né? A insônia, alguns alimentos, né, principalmente cafeína, açúcar e álcool, tendem a piorar o zumbido quando consumidos em grande quantidade ou com muita frequência, né? Então, toda essa orientação com relação aos hábitos de vida, né, é importante, né? E a conscientização do paciente que aquele sintoma não é sinal de nada grave. Existe alguma medicação que o idoso geralmente toma e que pode gerar o zumbido? Zumbido pode ser efeito colateral de inúmeras medicações. Então, sim, na literatura, alguns antidepressivos podem causar zumbido. Isso é muito variável, tá, de paciente para paciente, mas assim, em bula isso é muito comum. Então, alguns antidepressivos, medicação para disfunção erétil pode causar perda súbita de audição, né? Perda súbita de audição? Perda súbita de audição. Sim, existem vários relatos de casos, né, de pacientes, né, que usaram medicação para disfunção erétil e evoluíram com uma surdez súbita logo em seguida, né? Então, são medicações que podem causar zumbido. E todas as medicações... Tem a ver, né? Porque a vascularização, né? Agora sim, você pensar. Provável mecanismo vascular.
Todas as medicações que são ototóxicas, né, que são tóxicas para o ouvido, podem causar perda de audição e, consequentemente, zumbido, né? Então, alguns antibióticos, né, principalmente os aminoglicosídeos, que geralmente são usados para casos mais graves, né, infecções graves. Mas existe, por exemplo, gota otológica, né? Então, remédio para dor de ouvido que tem ali uma medicação que pode ser tóxica para o ouvido. Então, se o paciente ele tem uma perfuração do tímpano e de forma inadvertida ele usa uma dessas medicações, né, em gotas para o ouvido, isso pode causar uma piora súbita da audição, né, e, consequentemente, zumbido. A hidroxicloroquina, né, que foi muito falada no período ali de pandemia, é uma medicação que, principalmente o uso crônico, né, pacientes reumatológicos, né, podem usar essa medicação por um uso mais prolongado. Ela também está associada com o desenvolvimento de uma perda de audição, geralmente leve, e com zumbido, e que muitas vezes melhora com a suspensão da medicação. Quimioterápicos também podem causar, principalmente os derivados da cisplatina. Esses quimioterápicos também estão associados com uma toxicidade importante para a orelha interna, podem causar perda de audição e zumbido. Outra questão, a criança, muitas vezes, ela pode ter algum problema, não, vamos dizer, um problema de uma surdez permanente, mas uma surdez temporária por causa de uma secreção, alguma coisa no ouvido. Isso pode acarretar algum problema de fala, uma dificuldade na escola? O que você pode dizer sobre isso? Sim, existe uma condição chamada otite serosa, né, otite secretora, que é a causa mais comum de perda de audição, felizmente reversível em crianças, né? E muitas vezes esse quadro ele pode ser subdiagnosticado, né? Porque quais são os sintomas mais comuns, né? Na criança menor, ela pode ter algum atraso no desenvolvimento da fala. Nas crianças maiores, às vezes alguma dificuldade, por exemplo, troca de sons, né? Troca de fonemas, dificuldade na fala e dificuldade escolar, né? Então, aquela criança, né, que apresenta algum desses sintomas, né, mesmo que tenha lá feito o teste da orelhinha quando nasceu, né, a criança vai evoluindo, né, e ao longo da vida podem acontecer aí outras situações que comprometem a audição, né? Então, a criança que tem um atraso, né, uma dificuldade escolar, ela precisa ser avaliada, né, com relação à sua capacidade auditiva. Então, toda aquela criança que tem alguma dessas condições, né, atraso de fala, dificuldade de fala, dificuldade escolar, é importante que ela passe em avaliação com o otorrinolaringologista, né, ela tenha um diagnóstico, né, seu ouvido vai ser examinado, né, ela vai fazer uma audiometria, né, para avaliar a sua audição, e aí sim a melhor opção de terapia, né, de reabilitação pode ser estabelecida. A questão da otite média serosa, qual é o tratamento para ela? Na grande maioria das vezes é clínico. Né? Então, as otites serosas muitas vezes são transitórias, então durante uma gripe, um resfriado, né, acaba acumulando secreção, acumula catarro mesmo dentro do ouvido, né, isso causa uma sensação de tampado, né, uma diminuição parcial da audição, muitas vezes a criança não consegue expressar isso, né, mas a criança fica irritada, né, não atende quando os pais chamam, né, esses são alguns sinais, né, volume da TV muito alto, e na maioria das vezes ela se resolve de forma espontânea. Quando é um quadro mais arrastado, né, tem a opção de tratamento medicamentoso, né, medicação oral, medicação nasal, que ajuda a melhorar ali o funcionamento da tuba auditiva e ajuda a ventilar melhor a orelha média. A maioria dos casos se resolvem com tratamento clínico. Agora, se essa criança, né, está acompanhando com otorrino depois de 3 meses de tratamento clínico e ela ainda tem alteração importante, aí existe a opção do tratamento cirúrgico também, que é o tubo de ventilação, é o popular carretel, né? É uma cirurgia que a gente faz por dentro do canal do ouvido, uma cirurgia minimamente invasiva, né, em que a gente faz uma perfuração do tímpano, aspira aquele catarro que está cronicamente acumulado lá na orelha média e deixa um dreno de silicone, né, que tem um formato de um carretel, que vai ajudar a ventilar aquela orelha média, desfazer aquela pressão negativa que muitas vezes se forma ali e melhorar a audição do paciente. E esse dreno, depois de alguns meses, ele acaba sendo expulso de forma natural. Pedro Ivo, qual o seu recado para quem tem na família uma pessoa idosa e está percebendo que ela está ficando mais quietinha e que o comportamento dela está mudando e não tem certeza se tem uma perda auditiva, se não tem? O que você pode aconselhar para essa família? Então, se você tem um familiar, né, que você está percebendo que não está escutando tão bem, né, está mais desatento, né, aumentando muito o volume da TV,
nas reuniões de família, né, tá ficando mais isolado, não tá participando mais tanto das conversas, né, a gente vê isso com muita frequência, né, porque é uma situação muito desafiadora para quem tem perda auditiva. Procure um otorrino, agende uma consulta para que ele seja avaliado, né, para que ele faça um exame de audição, uma audiometria, um exame simples, rápido, indolor, e confirmando o diagnóstico da perda de audição, é importante que esse idoso ele seja estimulado a tratar, né, a fazer a reabilitação com o aparelho auditivo, porque quanto mais precoce esse tratamento, quanto mais precoce essa reabilitação, mais fácil é a adaptação do paciente, melhores são os resultados. Então, aquele paciente que fica por muitos anos com uma privação auditiva, né, ao tentar fazer uma adaptação de aparelho, essa adaptação, né, é muito mais desafiadora, né, você pode falar muito bem sobre isso, né? Então, não espere, né, não ache que é algo natural. Então, se você percebe isso, marque uma consulta com o otorrino para que esse seu familiar seja avaliado. Eu costumo brincar que aparelho auditivo não é para quem está surdo, é para quem está ficando. Exatamente. Então a hora certa é quando começa a aparecer a dificuldade, né? Pedro Ivo, muito obrigado. Você está inaugurando, é o primeiro que participa de 2 assuntos saúde, né? E a Daniela do Paulo Henrique também teve o segundo, agora que eu lembrei. Estou esquecendo você, Dani. E muito obrigado. Você está sempre aberto quando a gente puder conversar mais sobre os vários assuntos. Essa pesquisa foi do mestrado, né? Sim. Então daqui um dia você tem a do doutorado e a gente volta a conversar também. Parabéns, muito obrigado. Viu? Agora eu que agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez, muito obrigado, né, por estarmos aqui nesse ambiente tão agradável, né, e falando sempre sobre temas tão importantes, né, levando conhecimento, informação para a população, né, sobre a perda auditiva, né? Então isso é muito importante. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado. E a gente termina mais esse assunto é saúde, dessa vez nesse ambiente maravilhoso, esse lugar que eu gosto tanto, que é o Restaurante Árabe, do nosso amigo Marcelo Abrão. Ele teve que ir para lá, para o restaurante, porque aqui é o salão de festas e o restaurante está lotado, ele teve que ir para lá. Mas essa mesa maravilhosa, essa comida maravilhosa que é a comida árabe, e vem outros assuntos de saúde aí, por alguns lugares, por alguns restaurantes, vem novidade por aí. Muito obrigado, até o próximo programa.